perguntei muito sobre isso, tá? Então é sempre importante a gente relembrar, a gente ter isso bem firmado, tá bom? Então, primeira evidência que Jesus, da humanidade de Jesus, é que Jesus tinha um corpo humano, né? Olha só, a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu de Maria, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, ou seja, porque ele teve morto, né? E essas experiências só podem acontecer, de fato, a quem tem um corpo humano, né? E aí, olha só a nossa pergunta aqui. De acordo com João, capítulo 1, verso 14, e a gente vai ler aqui também, certo? Para quem não lembra, João, capítulo 1, 14, diz o quê? E aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que foi que Deus fez para se relacionar com o ser humano antes dessa natureza divina que a gente vai ter com ele lá na glória, né? Segunda evidência bíblica da humanidade de Jesus. Jesus experimentou as limitações peculiares do corpo humano. Vamos descobrir o que em cada texto aqui Jesus sentiu, né? Vamos lá. O que é que Mateus 4:2 diz, irmãos? Mateus 4:2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fome. Então, olha só o que Jesus sentia. Jesus sentia fome, irmãos. O que é que João 19, 28 diz? Diz que mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede, fazendo referência a um texto bíblico do Antigo Testamento. Jesus teve o quê? Sede. E também lá no deserto, né? Ele teve fome, ele teve sede, tá? Só para a gente contextualizar aqui. Mateus 8:24 diz que, de repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E diz assim: Jesus, porém, dormia. Então, o que é que Jesus fez aqui? Jesus dormiu. Jesus tinha sono aqui, tá? Né? Dormiu. Realmente não está fácil aqui escrever aqui, não. Então, Marcos 10:21 mostra que Jesus olhou para um jovem que havia lhe feito uma pergunta e fez o quê? E o amou. E disse: falta-lhe apenas uma coisa. Dê todo o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Veja, Jesus amou. E também sobre Lázaro, né? A gente vê que os judeus, quando viram que Jesus chorou, né, que é o próximo aqui, João 11:35, né? Que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então, Jesus chora, Jesus ama. E o versículo seguinte, inclusive, diz que os judeus viram isso e comentaram entre si: vejam como ele os amava. Né? Veja como Jesus o amava. Terceira evidência da humanidade de Jesus. Ele possuía emoções humanas, semelhantes a nós, exatamente iguais a nós. Né? Se a gente pegar aqui João 12:27, a gente vai ver que Jesus diz assim: agora o meu coração está perturbado. Ele lá no Getsemane. E o que direi? Pai, salve-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para essa hora. Então a gente vê aqui que Jesus estava o quê? Jesus, irmãos, nessa passagem aqui, ele estava perturbado. Se a gente pegar Lucas, né? Ele estava perturbado. Lucas 22:44. A mesma passagem em outro evangelho diz que, estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente. Então Jesus sofreu angústia. Olha só, é para você sair daqui sabendo que você ficar perturbado ou angustiado não é pecado. Jesus passou por isso. Você pode pedir ajuda dele, que ele, enquanto Deus, ele vai lhe ajudar. E por ele ter participado da nossa natureza humana de verdade, integralmente, ele sabe o que você está passando. Que aqui Mateus 26:38 e também Marcos 14, né, mostram que nessa mesma passagem, né, Jesus fala assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então veja que sentimentos até pesados, né? Jesus se perturbou na alma, ele estava angustiado, ele ficou triste, uma tristeza mortal, né? E Jesus disse que ele se admirou. Olha só. Ao ouvir isso, Jesus disse, ao ouvir isso, admirou-se e Jesus disse aos que seguiam: na verdade, eu digo que nem em Israel eu vi tamanha fé. Então, é possível a gente fazer Jesus se admirar, se surpreender
assim, não de surpresa, mas assim, sim, possível. Jesus se admirou, né? Tem até uma música mais ou menos que canta isso, né? A gente não quer trazer à tona essa questão, às vezes, mais emotiva de Jesus, que a gente acha que é tratar Jesus muito como humano, mas Jesus teve essa participação humana, né? E, por fim, né? Então, ou seja, Jesus se admirou. E, por fim, Marcos 3:5 diz que Jesus, irado, olhou para todos que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por conta dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Jesus ali estava curando e as pessoas estavam, ele não pode curar porque é sábado. Jesus se irou. Irmão, Jesus se irou, certo? Ah, o que mostra, né, que existe uma ira santa, né? Existe uma ira santa, tá? Ou seja, Jesus teve essas emoções humanas. Quarta evidência da humanidade de Jesus. Jesus teve um processo de aprendizado. É muito simples, irmão. Jesus, ele nasceu bebê, se tornou criança. Eu acho que falhou aqui um pouco o meu vídeo. Pronto. Então, ele passou por uma fase de amadurecimento físico, mas também mental. Se a gente abrir Lucas 2:52, a gente vai ver que Jesus ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus bebê, ele não estava humanamente pronto como Jesus adulto. Ele passou pelas fases. Ora, se Jesus passou pelas fases de aprendizado, de crescer, de criar sabedoria e mais sabedoria, quanto mais a gente, né, irmãos? Então, isso também nos dá uma certa folga. Opa, Jesus passou por isso, olha só, até Jesus precisou crescer. Jesus precisou esperar 9 meses na barriga de Maria. Jesus precisou passar uma infância inteira, uma adolescência inteira, até se tornar homem. Esperar 30 anos para começar o seu ministério. Então, a gente tem que ter paciência conosco, né, também. Né? E, por fim, a quinta evidência da humanidade de Jesus é que Jesus sofreu, morreu e ele ressuscitou. Né? E conforme Isaías 53:4 e 7, ele